Mais uma vez, bom dia, que esta manhã seja de aprendizado, de uma profunda reflexão, e se o Senhor achar graça, que a palavra do Senhor venha nos impactar de tal forma, que possamos viver o Evangelho conforme a vontade de Deus. Nós temos o nosso tema trimestral, irmão, Encontro com Jesus. Já falamos sobre vários momentos como esse. E sempre quando antecede este momento, eu gosto de frisar que este encontro com Jesus, o encontro com Jesus, a primeira reação nossa deste encontro é um confronto. Confronto com o quê? Com as minhas vontades em relação à vontade de Deus, do Senhor Jesus. É um confronto da minha carnalidade com o Espírito Santo. É o confronto dos meus sonhos e desejos para com este mundo tenebroso. Não fique escandalizado com esta frase, mas também um confronto com a vontade de Deus, com a nossa dinâmica de atuação no reino de Deus. Não foi em vão que o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E ao longo da sua ministração aqui na terra, esta verdade foi perceptível em seus gestos, em suas ações. O reino de Deus teve preferência em primeiro lugar na vida do Senhor Jesus, em toda a dinâmica da sua apresentação para conosco. Jesus, em nenhum momento, deixou de praticar em primeiro lugar a vontade do Pai. Até mesmo quando ele ali teve que decidir se assumir a cruz por mim e por você. Ele não hesitou em assumir a cruz por mim e por você. Então, sempre o ensinamento dele era praticado como algo verdadeiro a ser seguido por nós. Assim ele ministrou aos discípulos. Assim ficou registrado na palavra de Deus. E assim nós precisamos dar continuidade para que outras gerações também venham e coloque em prática esse ensinamento do Senhor Jesus. Então, todas as vezes que chegamos diante do Senhor Jesus, temos um confronto, nós percebemos isso na pessoa de Jesus, quando ele chega no Getsêmani. O Deus homem, o Verbo encarnado estava sobre nós. Tudo que eu posso sentir na minha carne, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, Jesus sentiu. Teve sono, dormiu. Teve fome, comeu. Se sensibilizou para a morte de amigos e chorou. Sensibilizou também por cidades que não se converteram e não se dobraram diante dos milagres que foram feitos, em especial Cafarnaum. Ele chorou por essas cidades. Chorou por essas cidades. Porque viu o inferno, literalmente, em todos os seus habitantes no dia do juízo. Ele chorou por isso. Mesmo, não obstante, ele ter feito vários sinais e prodígios naquelas cidades. Jesus suportou as pessoas, amou de forma absoluta, e enfim, não conseguimos ver um cisco de desvio do Senhor Jesus em relação à vontade de Deus, embora ele, aqui na carne, como Deus homem entre nós, também sofreu esses confrontos que nós sofremos todos os dias. É um grande desafio sermos considerados filhos de Deus. E talvez o reconhecimento não está entre nós, mas o reconhecimento está na visão daqueles que não estão entre nós. É eles que sabem identificar quem são, quem não são verdadeiramente os filhos de Deus, infelizmente. Por quê? Porque é lá que estão os nossos acusadores. É lá. Acredito que não é aqui. E eles estão agindo aí. Então, por isso que nós trouxemos hoje, com a graça de Deus, esse texto muito conhecido, muito falado, que é o texto da mulher adúltera, né? Aí em João capítulo 8. Então, abra a palavra do Senhor em João capítulo 8.
Aqui não está funcionando, né? O texto é do versículo 1 ao versículo 11. Se der para jogar ali, vocês vão acompanhar por ali, mas eu trouxe aqui para ficar com a melhor compreensão a Bíblia na linguagem de hoje, né, que assim fica mais fluente e podemos ter uma compreensão melhor desse texto. Embora a tradução apresentada por João ali, né, João de Almeida, é fielmente e está fielmente de acordo com o texto original. Mas para uma melhor compreensão, eu aqui vou fazer a leitura conforme a tradução na linguagem de hoje, e os irmãos podem acompanhar por ali. Não tem muita diferença não. Diz assim o texto santo, mas antes vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por rever nossos irmãos e irmãs, obrigado pelas nossas lideranças. Agradeço, Deus, pelas dificuldades que temos. E que em nenhum momento nós venhamos a murmurar, porque as dificuldades são grandes. Pelo contrário, Deus, que sejamos gratos ao Senhor e possamos buscar no Senhor, Deus, força e a fé necessária e discernimento para nós vencermos as dificuldades que são apresentadas em nossos dias. Também nos ajude, conforme a Tua palavra hoje, Deus, a lidar com os acusadores. Ao longo da existência do cristianismo, meu Pai, até antes mesmo do cristianismo chegar através de Jesus Cristo, o acusador já existia. Por isso a igreja precisa estar atenta. E sabermos, Deus, que isto é uma verdade existente. E à luz do Senhor Jesus, possamos corresponder conforme a Tua vontade aos acusadores. Então, nos ajude nesta manhã, prepara os nossos corações, retira qualquer inquietação, qualquer medo, retira, Deus, e nos traga a ter aqui a nossa mente voltada exclusivamente pelo que o Senhor vai falar aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus que oramos, com perdão dos nossos pecados e na total dependência do Teu Espírito, hoje e sempre. Amém. Nos fala assim, depois que todos foram para casa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Na madrugada do dia seguinte, ele voltou ao templo, todo o povo se reunia à sua volta e ele, sentado, a todos ensinava. Nisto, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher apanhada em flagrante adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. De acordo com a lei de Moisés, nos deu, tais mulheres que devem ser mortas a pedradas. Tu, pois, o que diz sobre isto? Eles fizeram esta pergunta para experimentar Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se curvou e começou a escrever com o dedo no chão. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra nesta mulher. Depois curvou-se outra vez e continuou a escrever com o dedo no chão. Ouvindo isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram Jesus e a mulher no lugar onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Então Jesus lhe disse, eu também não te condeno. Vai, não voltes a pecar. Na nossa tradução, está dizendo assim, vai e não peques mais. Amém, irmãos? Vamos lá. A princípio, João 8, de 1 a 11, apresenta alguns personagens para nós, para que nós possamos ter em mente nesta manhã. Vamos lá, me ajuda aí. Qual o primeiro personagem importante nesse texto? É esse mesmo, é só falar. Hã? Primeiro personagem importante? Jesus. Segundo personagem importante? Mulher. Terceiro personagem importante? Os fariseus, os acusadores. E aí nós vamos ter também outros personagens que nós vamos ver no início que Jesus estava com a grande multidão ali ao seu lado, certo? Então fica em nossa mente esses personagens, né?
E o que acontece ali? Primeiro, Jesus está ministrando. A Bíblia não fala o que ele ensinava, mas estava ministrando. Possivelmente no templo, mas fora do templo, na área externa do templo, porque o templo não comportava a multidão que o seguia. Então ele estava pelo lado de fora do templo. Nós vamos ver isso com mais detalhe na frente. E ali ele ministrava. Nesta ministração, aparece ali os fariseus, os acusadores, né? E traz junto com eles o quê? Uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E faz perguntas ao Senhor Jesus a respeito daquela situação, invocando para isso a lei de Moisés, né? E aí eu fico pensando na resposta de Jesus. Você sabe qual foi a resposta de Jesus quando ele foi questionado? O que Jesus respondeu para eles? Foi isso? Aquele que não tem pecado. Foi isso que Jesus respondeu? Foi ou não foi? Tem certeza? Quem quer a ajuda dos universitários aí? Quando ele faz a primeira pergunta, o que Jesus responde? Nada. Quando ele faz a segunda pergunta, o que Jesus responde? Nada. Então a primeira resposta de Jesus foi o silêncio. O silêncio. Aí sim, depois desse silêncio e pelo segundo questionamento, ele volta pela segunda vez a escrever no chão e fala. Então ele não está respondendo, ele está dando uma sentença. Ele está dando uma sentença. Qual a sentença? Aceitando. Então ela está em pecado, então atire a primeira pedra. Só que tem um detalhe nessa sentença. Quem poderia apedrejar e matá-la? Aquele que não tinha pecado. Assim que é a lei de Moisés. A lei de Moisés, sim, só pode matar quem não tem pecado. Tem que estar purificado para que isso aconteça. Não é assim? Por isso que a lei foi introduzida. E naquele contexto da mulher ali, resumindo a história, o único que poderia fazer isso, Jesus. E ele se abdicou desse direito. Nós vamos ver isso mais lá na frente. Mas o que eu chamo a atenção nesse contexto, irmãos, diante dos seus acusadores, nós vamos observar a primeira coisa, o silêncio de Jesus. Um silêncio como resposta. Jesus não falou nada. E olha, a pressão era grande. Jesus ficou calmamente ali. Segundo o comportamento de Jesus, ele vai se encurvar e escrever ali no chão. Não há um relato preciso do que o Senhor Jesus escreveu no chão. Entre aí os exegetas, os estudiosos, alguns entendem, não é uma certeza absoluta, que Jesus escreveu os mandamentos lá de Êxodo 20. Outros chegam até detalhar que talvez o que o Senhor Jesus escreveu ali foi o 7º mandamento, não adulterarás, alguma coisa assim, foi escrevendo a lei. E no final escreveu lá no chão, aquele que não tem pecado, deu a sentença, atire a primeira pedra, conforme a lei. Por que as pessoas pensam e nos seus estudos chegam a estas conclusões? Porque o resultado dessa escrita, né, e esta fala do Senhor Jesus, aqueles acusadores no primeiro momento começaram a se afastar, se abdicando do direito, segundo a lei de Moisés, né, de apedrejar, e dos mais velhos para os mais novos, foram abandonando o recinto. Não usaram o seu direito. Eu acredito, não sei o que Jesus escreveu, mas foi uma verdade ali, diante da sua onipresença, onisciência, de estar em todos os cantos, antes, durante e depois, e ler todos os pensamentos e desejos. Eu acho que Jesus escreveu coisas ali escabrosas demais, e dando o endereço certinho para cada coração, a cada seu peso, dentro da justiça divina e sabedoria divina. E aquilo balançou a estrutura daqueles fariseus, que não eram qualquer pessoas, eram pessoas estudadas, guardiões das Escrituras. Só que nessa forma de guardar e preservar, jogava
para cima do povo comportamento que era impossível seguir e praticar a lei. Nem eles conseguiam fazer isso. Por isso que muitas vezes, quando a gente chama alguém de fariseu, a gente está falando que a pessoa é hipócrita. Porque fala uma coisa, mas não pratica. Isso é hipocrisia. Você cobra alguma coisa de alguém que você não pratica, então não adianta. Mas depois nós vamos ver o diálogo com a mulher ao final desse episódio. Então, João 8 a 11 se apresenta como uma narração acerca de um encontro de Jesus com os seus opositores e a mulher adulta. O que nós queremos pensar daqui, irmãos, e vamos trabalhar esse texto hoje. Jesus sempre estará presente diante dos nossos acusadores. Talvez você ainda não percebeu dentro da verdade absoluta desse texto que há apenas uma prática de um pecado apresentada a Jesus. Mas nós sabemos que não existe apenas um pecado no mundo, o pecado de adultério. Ali foi uma mulher adúltera. E Jesus, quando fala assim, aquele que não tem pecado. Jesus não está falando assim, aquele que nunca adulterou, atire a primeira pedra. Jesus fala, aquele que não tem pecado. Não é isso? E quando nós olhamos para a mulher adúltera, podemos perceber que ela nos representa como pecadora ou como pecador. Aí você fala, pastor, eu nunca adulterei. Verdade, graças a Deus. Mas nós nunca pecamos? Então, se nós nos consideramos pecadores, e hoje, pecadores que fomos agraciados, né? E perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro, mas continuamos ainda como pecadores. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado, o que ele é? Terrível, hein? Pior do que isso, completa para minha irmã, é mentiroso e pior do que isso, faz Deus mentiroso. Julga Deus como mentiroso. Porque Deus fala o quê? Que todos pecaram. Todos pecaram. A exceção, Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia classifica pecadores, todos nós somos pecadores, independente do pecado que nós venhamos a praticar. Então, esta mulher nos representa. Porque eu sou um pecador. Eu peco. Nós pecamos. E por pecarmos, nós temos entre nós o quê? Acusadores. Tem pessoas que nos observam e nos acusam. Há espíritos e demônios, mensageiros de Satanás, setas inflamadas do inimigo, que também nos acusam. E nos acusam muitas vezes diante de Deus e dos homens. Nós temos acusadores. Mas também o que nos traz a uma alegria profunda é que nós temos também um defensor, Jesus, o Filho de Deus. Este é o cenário que nós precisamos ter em nossa mente hoje. Nos abster um pouquinho da situação da mulher adúltera e nos colocarmos nesta condição, nessa audiência, onde os acusadores estão nos acusando de algum pecado e aonde Cristo está no centro disso e está conversando com os nossos acusadores, e depois no final nós vamos ver que Ele mesmo vai conversar conosco, vai interagir conosco. Outro lado também, essa mulher adúltera, ela representa todas as camadas sociais, espirituais, de pecadores da nossa sociedade, este mundo tenebroso. Por exemplo, ela representa os noiados. Os noiados. E que, por outro lado, não faltam os seus acusadores. Aqueles que estão doidos para jogar uma pedra, literalmente, nos noiados. Representa os noiados. Ou vocês acham que os noiados não são pecadores e também não são carentes da graça de Deus? Eles não merecem o céu. Nós já os condenamos. Nós, como cidadãos terrenos, já criamos a nossa sentença e falamos assim, você vai para o inferno, miserável. Aí entra o conceito de fariseu, hipocrisia. Por exemplo, hoje se fala muito, né, daqueles que vivem à margem da lei, os que cometem crimes, estupro,
assassinatos, sequestros, se representa com a mulher adúltera. O que não falta são acusadores para eles. E eu não estou falando acusadores diante da lei penal do Brasil, estou falando da lei espiritual de Cristo, são pecadores. E semelhante a nós, somos carentes da graça de Deus. Aí tu fala assim, não, pastor, não concordo muito com isso não. Então volte lá ao meu sermão de domingo passado e olhe na cruz de Cristo. Quando um ladrão, que quando é condenado à morte pela justiça dos homens, para a cruz, é porque não era uma pessoa boa. Mas Jesus olhou para um arrependido e falou o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não o acusou. No primeiro momento eles acusavam Jesus. No segundo momento Jesus dialoga com ele e fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas quantas vezes nós já acusamos alguém e já o condenamos ao inferno? Os acusadores estão aí. A mulher adúltera representa, por exemplo, uma jovem que diante de uma aventura aparece grávida. Aparece grávida. Quantos já jogaram pedra em meninas jovens que aparecem grávidas? Não falta acusadores. A mulher adúltera representa hoje os homossexuais. Não falta acusadores. Mas será que eles também não podem se arrepender? Ei, Jesus, eu vou entregar minha carteirinha de cristão, eu vou mudar do reino de Deus, eu não quero morar no reino de Deus mais não, esse negócio é muito difícil, é muito complicado. Então, quando nós pegamos a camada das pessoas aí fora, irmãos, nós vamos ver que são pecadores carentes, independente da prática do seu pecado. Isso que eu quero que vocês entendam isso. Porque a Bíblia nos apresenta, e é um texto difícil, não é assunto para hoje, né? Mas qualquer dia podemos trabalhar sobre isso, que o único pecado que nós conhecemos na Bíblia que não tem possibilidade de perdão, responda para a minha igreja. A blasfema? Então toda essa categoria de pecados que eu coloquei aqui são pecados o quê? Perdoáveis. Podem ser perdoados, não é isso? Podem ser perdoados. Entenda que no sermão passado da cruz eu terminei com uma frase, né? Nós não precisamos morrer na cruz como o ladrão da cruz morreu. O que nós precisamos é de um arrependimento como ele teve, puro e sincero diante de Deus. Porque sem arrependimento, esse dia eu ouvi num sermão do pastor Hernandes, ou Nicodemos, não lembro, ele diz com todas as letras, sem arrependimento não há salvação. Eu creio nisso. Sem arrependimento não há possibilidade nenhuma de salvação. Então todo e qualquer pecador, exceto os blasfemadores, que é um tema difícil, complexo de se explicar, não é tão fácil assim, mas vamos caminhar por aí, que existe essa fala bíblica que nós cremos, tirou fora disso, todos pecados, uma vez arrependidos, são perdoados por Deus. Todos. E muitas vezes nós também, que muitas vezes não encaixamos num desses pecados tão pertinente na sociedade, temos uma vida mais tranquila e muitas vezes nos esforçamos para ficarmos íntegros, retos ao Senhor, que nos entregamos plenamente à obra do Senhor. Primeiro, somos considerados ainda pecadores, regenerados, mas somos. Mas isso não nos isenta dos nossos acusadores. Eles estão presentes aí também. Bom, qual é o exemplo disso? Nós vamos ver dois exemplos bem claros, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento. Vocês lembram daquela reunião nos céus, regiões celestiais, que Deus estava ali e Satanás apareceu? Deus faz uma pergunta: conhece esse meu servo Jó? A Bíblia apresenta Jó como homem o quê? Íntegro, reto, que se desviava do mal, né? Conceito nota 10 diante de Deus.
Mas ele chegou lá diante de Deus e o diabo não ousou acusá-lo. Acusá-lo de quê? De interesse pessoal para com Deus. Porque Satanás foi com todas as letras. Também, da forma que o Senhor o cercas de tanto luxo, de tanta riqueza, de tantos prazeres, de tantas coisas boas, qualquer um é fiel a ti. Acusou Jó de um hipócrita, de ser um fariseu. Que na realidade o coração de Jó não estava em Deus, e sim naquilo que Deus proporcionava a ele, e que pode ser muitas vezes o nosso erro, e que talvez estejamos sendo acusados por Satanás diante de Deus da mesma forma, porque eu não posso te acusar porque eu não leio o seu coração. O único que lê é Deus, nem Satanás consegue ler o seu coração, mas ele pode deduzir, e pode tentar achar uma forma de te acusar, assim como fez com Jó. Então, mesmo que você tenha uma vida íntegra com Deus, você vai ter sempre alguém olhando para você e te acusando de alguma coisa. Pode ser no reino espiritual, pode ser no reino material. Alguém pode te acusar. Jesus, certa feita com Pedro, esse é outro exemplo. Pedro, no primeiro momento, fala assim, eu morro, né? Depois ele nega. E depois, antes disso, nós vamos ver que Jesus chega para ele e fala assim, Pedro, eu tive que interceder por você, que Satanás queria te cirandar. Veio com acusações. No mínimo, Satanás já foi para cima de Jesus e falou assim, olha, esse cara vai te negar. Você está dando muita força para Pedro, esse cara vai te negar. Você tem certeza que quer morrer porque Pedro vai te negar. Pedro vai abandonar você. E Deus intercede em favor de Pedro. Jesus intercede em favor de Pedro. E Pedro nega. Mas nessa batalha espiritual, Pedro tinha alguém ali para interceder por ele, diante dos seus acusadores. Você acha que Satanás não está falando agora para Jesus lá no trono? Olha, a igreja presbiteriana da glória te ama não. Tem um povinho difícil lá. Não vale a pena manter aquela igreja não. Tem um povo lá soberbo. Tem pastores lá que não merecem aquela igreja. São falhos demais. É uma igreja que se parece rica, lá da Laodiceia, lá. Uma das igrejas dos Apocalipse, né? Cartas aos Apocalipse, lá, não lembro mais, a Laodiceia mesmo. É ricas e não precisa de mais nada. Acho que é, né? Está ali uma delas. Talvez ele esteja agora falando de nós. E o próprio Deus está nos ajudando nessa caminhada. Olhando para nós e dizendo a semelhança que falou para a mulher adúltera. Eu não te condeno. Mesmo que o mundo te condene, eu não te condeno. Esse é o nosso intercessor, esse é o nosso mediador, esse é o nosso que intervém ao nosso favor diante dos nossos acusadores. É muito interessante este momento. Não é uma parábola, é um momento verdadeiro de Jesus ali diante dos seus acusadores, dos acusadores da mulher adúltera, né? E Jesus aparece ali como aquele que a defende com muita autoridade e com muita sabedoria. E que aquela mulher é semelhante a nós. Que em algum momento podemos ser acusados de alguma coisa. Mas Jesus, Ele não se afasta de nós. E tem duas coisas aqui para mim entrar no texto, irmãos, que me sou apaixonados, e essa semana, pensando nisso, eu fiz a oração assim, Senhor, me ajuda a ficar calado em silêncio. Me ajuda. Quando os meus acusadores chegarem diante de mim, me ajuda a ficar quieto, mas muito quieto, assim como o Senhor ficou. Que os fariseus chegaram com uma pompa diante de Jesus, querendo achar alguma coisa para acusá-lo, jogaram ele numa sinuca de bico, difícil de sair. Se eu não explicar lá, já explico agora. E ele calmamente, em
silêncio, deixando os acusadores falar o que quiser. Outro detalhe, diante de uma multidão, uma acusação não velada, mas revelada. E ali tinha duas situações, como os fariseus queriam pegar Jesus em alguma situação. A ideia era, bom, a lei de Moisés manda o quê? Apedrejar. Se ele não autorizar, ele está o quê? Indo contra a lei. Então, vamos apedrejá-lo. Segundo, se ele autoriza também apedrejar, ele seria denunciado, olha bem, ao Império Romano, que não legalizava nenhuma sentença aos judeus. Só quem podia declarar e sentenciar a morte era o Império Romano. Então Jesus não tinha autoridade, vamos dizer assim, política, para decretar alguém à morte, dependendo do seu erro. Só o Império Romano que podia fazer isso. Olha que sinuca que Jesus está. Se ele fala, não vou apedrejar, não merece morrer. Opa, então a lei de Moisés te condena. Então agora percebemos que o senhor não é o filho de Deus mesmo. O senhor é herege. Ah não, vamos apedrejar, errou a Moisés, mas não matou. Opa, imperador romano. Aí ó, Jesus. Olha que situação. Por isso que Jesus, quando olha assim para eles, fica em silêncio. Abaixa a cabeça pela primeira vez, escreve. Abaixa a cabeça pela segunda vez, escreve. E dá a sentença, conforme a lei de Moisés. Só que dá mais um adendozinho lá. Quem não tem pecado, atire. Porque a lei diz que você precisa ter condições para apedrejar alguém à morte. Se você não tem, você não pode apedrejar. A grosso modo, Jesus colocou os fariseus ali, os acusadores, no mesmo patamar da mulher adúltera. Ela é pecadora? Sim, vocês também são. O único aqui que não tem pecado sou eu. Coisa bonita, né? Isso tranquiliza o meu coração. E a minha oração foi essa: Senhor, deixa eu ficar calado e rogar aos céus que venha em minha defesa e que o próprio Deus possa nos defender diante dos nossos acusadores. Vamos caminhar um pouquinho. Volte aí ao texto de João 8, por favor. Olha o último versículo do capítulo 7. Vamos lá. Versículo 53. Versículo pequenininho, né, irmã? Não é isso? E cada um foi para onde? Para a sua casa. E o versículo 1 começa assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, né? Então, era o lugar de Jesus de descanso, era o lugar de Jesus de oração. Nós vamos ver isso constantemente no Evangelho. Encontramos situações semelhantes a essa para com Jesus. E nós vamos perceber por que Jesus foi para o monte. Irmãos, é sempre importante quando nós vermos na pessoa de Jesus um costume como esse, pelo menos precisamos considerar duas situações. Primeira situação: Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça como eu e você tem, nós temos. Eu saio do templo e vou para casa. Jesus saiu do templo e ia para o Monte das Oliveiras, que era o seu lugar de descanso. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Se você continuar lendo o primeiro versículo, o segundo versículo, né? De madrugada voltou novamente para o templo. Ele ia para os montes das oliveiras, muitas vezes para os montes também orar, descansar. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. E logo em seguida, quando ele tinha o seu descanso já feito, quando ele tinha a sua comunhão com Deus Pai em dia, ele descia para o templo. É o que nós precisamos aprender a fazer hoje ainda. Com a graça de Deus, nós temos aonde reclinar a cabeça. E uma vez descansando neste lugar que o Senhor te deu, para você e eu, todos nós, reclinarmos nossa cabeça,
tão logo que você reclina a sua cabeça e descansa do seu corpo e bota em dia a sua comunhão com Deus, neste lugar que Deus tem te dado, você volte para o templo. Entenderam? Porque se você não voltar para o templo, tem alguma coisa errada nessa comunhão com Deus. Porque Jesus fazia assim. Eu estou indo reclinar minha cabeça, eu estou indo manter a minha comunhão com Deus, com meu Pai, mas logo, logo eu volto para o templo. É assim que Jesus se comportava, era assim que Jesus vivia. E é assim que o povo de Deus precisa caminhar. Então, bem cedinho, ainda de madrugada, Jesus se dirigia ao templo e se dirigia com um objetivo. O que ele ia fazer no templo, irmãos? Ensinar, ministrar. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, e é o que nós precisamos fazer a todo o tempo da nossa existência, não somente no templo, mas aonde Deus nos colocar. A minha casa é um lugar de ensino. O meu lugar de trabalho é um lugar de ensino. O meu lugar onde eu me divirto, meu lazer, é um lugar de ensino. Porque você já teve o seu lugar para reclinar a cabeça. Você já teve o seu lugar para manter a comunhão com o Pai. E se você saiu deste lugar, você não pode esquecer que você é um mestre, é um evangelista do Senhor. Então, assim, todos podiam escutar ali os seus ensinamentos. Versículo 3. Esta é a segunda vez que aparece no Evangelho segundo João a menção aos escribas, nessa situação. Então, na tradição sinótica, entre os escribas e fariseus, eram os tradicionais opositores de Jesus. Então, se alguém perguntar para você quem eram os verdadeiros opositores do Senhor Jesus enquanto ele caminhava aqui, sem medo de errar, os escribas e fariseus. E você vai ver que essa discussão com Jesus se mantinha lá, conforme Mateus 15:1, Marcos 2:16, Lucas 6:7, e aqui em João 8, a mulher adúltera, que não se tratava aí de uma prostituta, muitas pessoas acham que a prostituta não é prostituta, mas sim uma mulher casada, pois a acusação que lhe pesava neste momento, era fundamentada na lei de Moisés, ali na questão não adulterarás. E ela é colocada ali no meio do círculo, a mulher fica próxima de Jesus e seu pecado é declarado em público. Veja bem, quando os nossos acusadores chegar diante de nós e tentar nos humilhar, mesmo eles tendo certa razão, porque aqui nesse caso eles tinham uma razão, porque pegaram a mulher no flagrante adultério. Você pode ver que essa mulher não se defende. É uma verdade. Mas mesmo que esta verdade seja usada pelos nossos acusadores, calma, porque se há uma coisa que os acusadores fazem por força do Espírito Santo, é te levar à presença de Jesus, para te acusar diante de Jesus, para desafiar o poder de Cristo, para desafiar o amor de Cristo, para desafiar o perdão de Cristo. O alvo não é você. O alvo é Cristo. Então, por isso que os nossos acusadores ficam em nosso derredor. E Cristo fica ao nosso redor. A ponto de estender a sua mão e nos alcançar. Essa distância do derredor ao redor, ela é permitida ou não por Cristo. É limitada por Cristo. Então, nenhum acusador vai diretamente a você se não passar primeiro em Cristo ou estar diante de Cristo. É isso que consola o nosso coração. Esta é a verdade que precisa estar no nosso coração. E nós vamos perceber isso, que a ideia dos acusadores é fazer com que você seja envergonhado. A ideia é fazer com que Cristo desista de você. Lembrem-se, essa mulher adúltera, ela tinha, humanamente dizendo, nenhuma chance, à luz das interpretações dos homens, de sobreviver. Mas só que ela foi colocada diante de Cristo. E diante de Cristo, ela recebe a vida. Mesmo quando os acusadores confrontam a pessoa de Cristo. Você vai ser contra a lei de Moisés? Não, não vou ser. Mas se você for a favor da lei de Moisés,
você vai infligir a lei dos homens, dos romanos. Mas calma, o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e sendo Todo-Poderoso, não há ser mais inteligente e precavido do que o nosso Deus para nos defender, diante de todos os nossos acusadores. Por isso que Jesus falou para todos os homens ali, aquele que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Só isso. E isso foi suficiente para que ela não fosse ali apedrejada. Versículo 4. Os próprios escribas e fariseus anunciaram o pecado da mulher, eles mesmos. Aí eu abro aqui um parênteses e diz assim, não precisava nem eles falar que o próprio Cristo já sabia do pecado dela. Ou não? Claro que conhecia. Mas Jesus não tem interesse de ser um acusador. Neste momento, Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Ele não está no papel de acusar, de condenação, não está no papel ainda de juízo. Calma aí. Calma aí. Neste momento, Jesus é Senhor e Salvador. Mas vai acontecer um segundo momento que Ele vai ser o justo juiz. Então, o tempo do arrependimento é agora. O tempo de ouvir a voz de Cristo é agora, e não depois. O tempo é esse. Versículo 5. Conforme a lei de Moisés, a mulher adulta deveria ser apedrejada. Nós já vimos isso, né? Lucas 20:10, Deuteronômio 22 a 24. Diante desta lei, Jesus, ele é colocado. Então, os fariseus ali esperam uma resposta de Jesus. E por trás da pergunta aí dos fariseus e dos escribas, encontra-se uma intenção de comprovar ou não o fato de Jesus ser amigo de publicanos e pecadores, porque isso era um escândalo para ele. Então eles tentam fazer isso, mudar a imagem de Cristo, mudar o ministério de Cristo, a missão de Cristo. Versículo 6, não só isso, também ele é clara a intenção de encontrar em Jesus uma prova, acredito que essa seja a real intenção ali, para acusá-lo. Também em outras ocasiões nós vamos ver que Jesus é colocado à prova, para dele extrair uma palavra que poderia servir de acusação. Lembra da moedinha? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, ali também foi uma confrontação. O que você acha que os crentes precisam pagar imposto? Que Jesus, me traz uma moeda aí. O que está aqui do lado? César. Então dá a César o que é de César. Do outro lado, dá a Deus o que é de Deus. Que resposta. Aí eles o que nós vamos fazer agora? Nem uma coisa nem outra. O que é de César, devolva a César. O que é de Deus, devolva a Deus. Então os fariseus aí e os escribas ficavam aí procurando um momento, né, para acusar Jesus. Aí o versículo 7, o silêncio de Jesus é embaraçoso, desconcertante. Tanto escribas quanto fariseus se surpreendem com o silêncio. Eles esperavam uma resposta imediata. Eu também esperava, mas não aconteceu. Por isso, eles vão insistir novamente na pergunta. E Jesus está diante de uma situação delicada, como já falamos, pois se ele inculpar a mulher, estará induzindo-a à morte. E essa resposta o comprometeria, pois, conforme a lei romana, os judeus eram proibidos o direito de executar alguém. Então, ele tinha que ter atenção nisso. E se ele a desculpa do seu pecado, ele estaria infringindo a lei de Moisés. Que situação que Jesus estava. Então, a resposta de Jesus é uma sentença no estilo da grande sabedoria de Salomão. Se você depois quiser dar uma olhadinha lá, 1 Reis 3, 16, 28, você vai ver aquela situação de como Salomão sai de uma situação complicada. Ele manda cumprir a lei, mas por intermédio daquele que não tem pecado. Cumpra aí a lei, mas somente aqueles que não têm pecado. Então, na verdade, Jesus, ele não dialoga e nem discute com os seus opositores. Que ensinamento! Que ensinamento! Uma situação tão trágica, tão complexa, tão difícil, e você não vai ver uma resposta de Jesus, o discurso de Jesus, o diálogo de Jesus com os acusadores, né? 9. Não há mais motivo para continuar a conversa.
A resposta de Jesus desarma a todos, desarma aquela cena, desmonta por completo a intenção ali dos fariseus e dos escribas, dos acusadores daquela mulher. Ele é tremendo na sua atitude naquele momento. Os primeiros que iriam atirar as pedras são os primeiros a se afastar, a não querer agir. Que coisa, né? Alguns manuscritos incluem ainda a acusação própria, né, da consciência. João Ferreira de Almeida, em sua tradução, ele considera esta inclusão da crise de consciência. Mas todos vão embora, ficando apenas Jesus e a mulher no mesmo lugar aonde fora colocada. Escribas e fariseus saem deste encontro com Jesus, frustrados, e, olha só que coisa interessante, muitas vezes deixando de perceber esse detalhe. Eles saem daquele encontro com Jesus frustrados e agora acusados por si mesmos pela sua própria consciência. Eles foram acusar alguém e saíram de lá acusados pela sua própria consciência. Por que eu digo isso? Porque quando eles desistem de apedrejar a mulher, eles percebem, opa, eu sou um pecador, eu tenho pecado. E agora eles têm que resolver esse problema. E como que os fariseus poderiam resolver esse problema? Se arrependendo dos seus pecados e não pecando mais. Só Deus vai saber se eles fizeram isso, eu não sei. Mas essa é a dica que fica para nós, né? Eles foram acusar e saíram dali acusados pela sua própria consciência, quando Jesus fala assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Que constrangimento, irmãos, que vergonha. Homens velhos, letrados, cheios de sabedoria, conhecimentos, guardiões da lei, da palavra de Deus, homens com boas intenções, que fariseu ali, é muito difícil no grego você ter uma palavra que pudesse assim trazer uma definição perfeita, correta, clara, mas muitas vezes eles são considerados como separatistas, né? Traz assim, ou aqueles que se separaram para se purificar, para viver de uma vida santa aqui na terra. Muito difícil no grego você achar uma palavra que os identifica. Para nós, vulgarmente, ficou conhecido como hipocrisia. Você é um fariseu, porque você é hipócrita. É isso. Mas no grego você não tem uma palavra. Tudo indica que, pelo seu costume, quando surgiram, era um grupo separatista, que não queria se contaminar com as demais pessoas. E trazia uma vigilância e cobrava uma prática da palavra, da lei, que era impossível aos homens cumprir. Por isso que Cristo veio, para cumprir a lei em si mesmo, para que nós hoje, em Cristo, na nova aliança, possamos ser salvos. Então ele sai dali com um problema complexo. Qual o problema? Acusado pela sua própria consciência. Pode falar. Sim. Uhum. 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 Sim. É esse o constrangimento da cruz. Olhamos para a cruz e o amor de Cristo nos constrange. Aqueles que têm consciência. Elcione, há dois adágios que nos preocupam muito. Um até eu anotei aqui no final, mas não vai dar para chegar lá, vou repetir ele agora, falar ele agora. Quando, nesse contexto dos acusadores, que podem ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós, em algum momento. Seguinte,
Quem tem telhado de vidro... Hã? Então tá bom. Já entenderam? É isso? Quem tem telhado de vidro, não tome questão. Senão você vai estar sendo um hipócrita, né? Um fariseu. Outro ditado. Faça faça o que eu falo. Você vai ver muito isso na vida de muitas pessoas. Às vezes nós, como pais, pecamos muito com os nossos filhos assim. Você tem que me obedecer, mas você não dá o exemplo de obediência perfeita aos filhos. Mas você quer autoridade sobre eles, e você os acusa. Mas você não tem a consciência. Vamos lá. Eu estou feliz porque vocês estão entendendo essa questão de Jesus e os seus acusadores. Por isso que é o nosso tema lá. Jesus e o acusador. Não é Jesus e a mulher adulterão, embora ela está ali. Mas é Jesus com os nossos acusadores. E nós diante dos nossos acusadores, né? Versículo 10. Não, versículo 9 ainda, né? Então todos vão embora, ficando apenas Jesus e a mulher no mesmo lugar, onde fora colocada. Escribas e fariseus saem deste encontro com Jesus frustrado, acusados pela sua consciência. E a história poderia terminar por aqui, mas não. Ela continua, pois a mulher está ali à espera de uma palavra. Essa aí tinha consciência. Conhecendo a lei, conhecendo o seu erro, ela não foge também, né? Essa palavra era para ela também. Ó. Quem não tem pecado, opa, eu tenho o meu pecado, então vou embora. Se todo mundo for, eu também vou. Ela fica. Isso que é consciência de pecado. Eu mereço levar as pedradas. Traduzindo, eu mereço naquele contexto, eu mereço morrer, porque eu pequei dessa forma. Ela não questiona, ela não se defende. Ela foi pega no flagrante, tão bem pega, que ela não tem como contra-argumentar. Mesmo naquele momento dos seus acusadores saírem e abandonarem ela sozinha com Jesus. Ela poderia olhar e falar assim, opa, me dei bem. Quem sabia do meu erro foi embora, então eu vou embora também. Ninguém falou? Ela permanece. Ela permanece. Aí Jesus começa agora o diálogo. Olha só que coisa interessante. Caminhando para encerrar, queridos. Com os acusadores, Jesus não tem diálogo. Mas com uma pecadora arrependida ali, esperando a sua sentença, Jesus vai dialogar. Coisa tremenda. Por isso que Jesus era questionado pelos fariseus, amigos de pecadores. Jesus dava atenção aos pecadores. Comia com os pecadores, mas não pecava. Hoje nós criamos barreiras grandes, muitas vezes intransponível. Criamos uma barreira, muralhas de Jericó. E se nós não voltarmos à fidelidade, à prática da palavra, como Josué ordenou ali aos homens, vamos marchar 7 vezes. Se nós não completarmos as 7 vezes e marcharmos 7 vezes, circulando as muralhas, nós não vamos quebrar. Não é uma vez, nem 2, nem 3, não, nem 4, são 7 vezes. Se nós criamos as muralhas, agora é a hora de nós criarmos pontes, para nós chegarmos até o pecador. E chegar até o pecador não tem outra forma de chegar com diálogo, com muito amor. Com muito amor, sem hipocrisia. Reconhecendo que somos semelhantes, somos pecadores. Reconhecendo que como a graça de Cristo me atingiu e mudou a minha história, mudou a minha eternidade. Eu sei que eu vou passar a eternidade com Cristo. E eu quero muito que este pecador à minha frente também contemple esta vida eterna com Cristo, como eu tenho certeza que eu vou contemplar. E não há muralhas, não há pecado nem pecadores que vá me afastar deles, porque Jesus ficou ali, não se ausentou, ela não se ausentou. E Jesus pergunta, onde eles estão? Ninguém te condenou? Que pergunta, né? Jesus é muito interessante. E essas perguntas, você vai ver isso no versículo 10. Podem soar como irônicas, né? Mas Jesus estava na realidade ali querendo abrir um diálogo com aquela mulher. E ela facilita essa conversa. Ela vai dialogar. Versículo 11. Na sua resposta encontramos uma confissão. Senhor, esse versículo eu quero ler, irmãos. Olha só que coisa. Versículo 11. Respondeu ela, ninguém, Senhor.
ela percebe que Jesus era o único que poderia condená-la. Ela percebe quando fala: Senhor, Tu és o único que tem autoridade sobre a minha vida. Só Tu és perfeito e eu aceito o Seu juízo sobre a minha vida, Senhor. Ninguém me condenou, Senhor. É interessante isso. Pare um pouquinho e pense, abra o seu coração. Jesus é para você o quê? Primeiro, olha a pegadinha do pastor, hein? Pegadinha, já estou avisando logo antes. Jesus é para você o quê? Salvador? Cuidado antes de responder. Olha a pegadinha do pastor, hein? Jesus é para você Salvador? Então eu quero te dizer uma coisa. Antes de você chamar Jesus de Salvador, para que você seja salvo, chame Ele de Senhor. Chame Ele de Senhor, porque se Ele não for Senhor da sua vida, Ele não será Salvador da sua vida. Então nós hoje falamos assim: eu tenho salvação, eu sou salvo em Cristo, mas Jesus é Senhor da sua vida, Ele é dono da sua vida. E se posso jogar numa palavra mais forte, você é escravo de Cristo, porque o escravo não tem direito a nada, a não ser a vontade. O único direito que ele tem é a vontade do seu Senhor na sua vida. E isso você tem feito. Quando essa mulher fala Senhor, reconhece Deus como Senhor e Salvador. Já não importava mais o que iria acontecer com ela, se saísse viva como saiu ou apedrejada, porque agora ela tinha um Senhor. E quando Deus é Senhor, automaticamente Ele é Salvador. Mas quando Ele é só Salvador, não pode ser jamais Senhor. E a salvação não se concretiza na sua vida e na minha vida. Igreja do Deus vivo, eu falo isso todos os dias aqui. Nunca falei igreja de um Deus morto, porque eu não creio. Eu falo no que creio. Igreja do Deus vivo. Nós temos um Senhor sobre nós. E esse Senhor é o nosso Salvador. Então Jesus facilita esse diálogo. Aquele que não tem pecado, olha só. Aquele que não tem pecado poderá ser o único a condená-la. Ele, Jesus, poderia tirar a primeira e única pedra, mas não fez. Ele mesmo o confessa: eu também não te condeno. Eu não te condeno. Esse é o nosso defensor contra os nossos acusadores. Quando nós nos apresentamos diante dele, reconhecendo os nossos pecados, nos arrependendo do nosso pecado e chamando ele de Senhor da nossa vida. Aí ele olha para você, independente da acusação do diabo, independente da acusação deste mundo, independente das acusações que porventura podem acontecer contra nós, ele vai dizer assim: eu também não te condeno. Eu não te condeno. Independente disso. Ele mesmo confessa dessa forma, porque ele não veio para julgar, ele veio simplesmente para salvar, e salvar os pecadores. Então, aquele que se acha que não tem pecado, está fora do alvo de Cristo, da missão de Cristo. Mas aqueles que têm em si mesmo consciência dos seus pecados, este é o alvo de Cristo. E este precisa ser o alvo da igreja. Não um alvo para encontrar alguém para acusarmos, mas um alvo para encontrarmos em nome do Senhor Jesus e salvá-los, mudar a sua história. Mesmo que nós temos que apresentar esta pecadora ou este pecador a Cristo, mas nós vamos apresentá-los não como sendo nós acusadores, não sendo nós acusadores dos seus pecados, mas sendo nós instrumento de Cristo, através da palavra de Cristo, da revelação que o Espírito Santo traz aos nossos corações. É nós que vamos falar em nome de Cristo para os pecadores. Nós não te condenamos. Se você quer trazer bem para o lado pessoal, quando você estiver diante de uma pessoa assim, você fala: eu não te condeno. Eu também não te condeno.
Porque Jesus, não tendo pecado, não condenou. Porque senão, irmãos, iria faltar uma pessoa neste mundo, na cruz. E seria esta mulher adúltera. Mas ela também estava na cruz com Cristo. Porque os seus pecados Jesus já tinha, e nós na frente iria levá-lo sobre a cruz. Então quando ele fala, eu não te condeno, ele está falando assim, me dá o seu pecado para mim. Já está aqui, e eu vou apresentá-lo, e pagá-lo, e quitá-lo na cruz daqui a pouquinho. E é isso que tem que ser a nossa mensagem para aqueles que chegam diante de nós. Eu não te condeno, porque os seus pecados em Jesus já foram perdoados. E agora você é salvo em Cristo Jesus. Esta é a lição que nós precisamos ter, em detrimento daqueles que nos acusam todos os dias. Olha o que diz assim, é para deixar clara a sua missão de salvar. Ele termina com uma palavra de libertação, vai, e assim possibilita a mulher adúltera um novo começo, um novo caminho, e para uma nova vida. Jesus exorta ela dizendo, vamos terminar a igreja? Como é que Jesus exorta para ela dizendo? Vamos ficar de pé, vamos. Hã? Vamos lá, estou achando vocês meio tímidos hoje, vamos? Bota aí, querido, o último versículo aí, versículo 11, se eu não me engano. É isso? Isso. Vamos lá, então vou ler aí conforme está aqui na imagem. Vamos lá, igreja. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem tampouco te condeno. E o que, igreja? Vai. Vocês ficariam ofendidos comigo se eu dissesse para você, vem cá, Célio. Célio, vai e não peques mais. Você ficaria ofendido se eu falasse isso com você? Hã? Não? Tem certeza? Então fala para a pessoa que está do lado aí. Vai e não peques mais. Fala sério. Glória a Deus. Essa é a nossa exortação e amor para com o próximo. Se você o ama, você deseja vê-lo no céu. E se ele que você quer vê-lo no céu, você tem que exortá-lo com amor. Assim como Jesus falou com ela, vai e não peques mais, querida. Não importa daqui para trás, agora nós somos únicos no Senhor Jesus. Vamos para frente. Então vamos, irmão. Vamos, igreja, para casa, com esse coração alegre, dizendo, graças a Deus.